Continuação da leitura do livro 30 Segundos Sem Pensar do Medo, do Pedro Pacífico, o Bookster. No capítulo 6, A Dor do Indivisível, do Indizível. Um dia, no final de 2019, vivendo essa fase de solteiro, sozinho no trânsito na volta do escritório, eu tentei falar em voz alta no carro a seguinte frase: Eu sou gay. Parece simples, né? Eu sou gay, era só falar. Mas não consegui. Eu tentava, começava com eu sou, mas a voz não saía. Parecia até mesmo uma impossibilidade física, como eu não conseguia falar algo que eu queria. Foi muito doído perceber isso, era uma dor do indizível, meu corpo mostrando que eu realmente não tinha controle. Eu havia reprimido isso por tantos anos que agora não sabia como conseguiria colocar para fora. O indizível era real. A vontade de esconder quem eu era me impedia de reverter a situação, mas eu estava disposto a redescobrir do que eu tinha me privado. Considerando vivenciar outras experiências com homens, já que a primeira, quando adolescente, tinha envolvido muita culpa, eu comecei a pensar em como realizar meu desejo sem que ninguém ficasse sabendo. Apesar de o Bookster ter me apresentado amigos gays, eu não me sentia pronto para pedir ajuda. Alguns dias se passaram e eu me dei conta de que a única forma de encontrar uma pessoa desconhecida e com quem eu não tivesse amigos em comum seria apelar para a internet. O problema era que, àquela altura, eu já tinha mais de 100 mil seguidores nas redes sociais e existia um risco de não conseguir que o anonimato fosse total. Pesquisando, eu descobri a existência de aplicativos de relacionamento para homens gays. Então eu criei meu perfil sem informações pessoais, sem foto, e comecei a mexer, para ver o que encontraria. Contando assim, pode até parecer que tudo foi rápido e simples, mas a cada passo que eu dava, eu lutava contra os meus medos, principalmente o de ser descoberto. Então, o coração quase saía pela boca de tanto nervosismo. Só de pensar na possibilidade de sair com um homem batia o desespero. E ainda que ninguém estivesse olhando, eu temia o meu próprio julgamento. Depois de muito navegar pelo aplicativo, iniciei uma conversa, em que menti várias informações sobre mim, para antes tentar sondar as chances de termos amigos em comum. Então eu contei um pouco sobre a minha situação e ele entendeu o motivo de eu não ter colocado fotos. Aparentemente a ideia de sigilo era comum naquele ambiente, o que foi tranquilizador. O problema começou quando ele pediu para ver meu rosto. Não dava. Eu resisti. Ele insistiu. Resisti mais um pouco, ele insistiu mais um pouco. Então parei para refletir e concluí que era inevitável. Como uma pessoa aceitaria se encontrar comigo sem sequer ver uma foto do meu rosto? Mais que isso, se eu não tinha coragem nem de mandar uma foto, como conseguiria sair de casa para encontrar aquela pessoa? Mesmo com muito receio e quase tonto de nervosismo, eu mandei foto. A reação não deu indícios de que ele sabia quem eu era. Um alívio. No dia seguinte, combinamos de nos conhecer na casa dele, que era perto de onde eu morava. Eu fui sem contar para ninguém, o que hoje eu sei que pode ser perigoso, mas naquele momento eu tinha outras preocupações que encobriam essa questão da segurança. Era um dia de semana, saí do trabalho e fui até a casa daquele desconhecido, de quem eu só sabia as informações de que ele tinha me passado, e que poderiam ser mentirosas. Então tente se lembrar de que a situação em que você teve muito medo, muito mesmo, antecipando tudo de pior que poderia acontecer, era isso que eu estava sentindo. Para tentar me acalmar, eu comprei 2 garrafas de cerveja em uma loja de conveniência, na frente da casa do cara, abri a primeira e virei de uma vez só. Bebi a segunda com mais calma, e enquanto dava alguns minutos para não ser tão pontual, eu interfonei. O porteiro me liberou e eu entrei no elevador, quase pensando em dar meia volta. Quando cheguei no andar, a porta estava fechada, e nesse momento de muita tensão eu lancei mão da minha estratégia. 30 segundos sem pensar no medo. Então toquei a campainha, então não tinha mais volta. Fingi tranquilidade quando ele abriu e a porta e que me via diante de alguém que eu só conhecia pela tela do celular. Aquilo estava mesmo acontecendo. Ficamos conversando enquanto tomávamos vinho, ele me contou do que tinha passado pelo mesmo processo que eu estava vivendo aí havia pouco tempo. Então não consegui me abrir muito, só revelei meu nome e minha profissão. Depois de 1 hora, o álcool já tinha causado o efeito desejado e me relaxou um pouco.
então não a ponto de fazer com que eu tomasse qualquer iniciativa. Isso eu deixei a cargo da pessoa mais experiente da sala. Eu não vou contar para ninguém, ele disse. Fica tranquilo. Na hora foi bom, mas a culpa, com aquela de tantos anos antes, reapareceu. Menos intensa, mas estava ali. Depois do episódio da adolescência, cheguei em casa, tomei banho e ensaboei o corpo todo, com força, como se estivesse sujo. Dessa vez não tinha sentido uma urgência, mas eu procurei entender o que eu sentia. Eu fui embora com calma e ficamos de nos falar para combinar outro encontro. No dia seguinte, eu recebi uma mensagem: Oi, Pedro Pacífico, ou melhor, Buxter. Quase caí da cadeira. Ele pesquisou na internet as poucas informações que eu tinha passado e me encontrou. Prometeu que não ia contar para ninguém, e cumpriu a promessa. Então estive com ele só mais uma vez. Na mesma época, eu tinha agendado uma consulta médica para me ajudar a identificar manchas que sempre tive na pele, mas que haviam se agravado nos meses anteriores. Eu fui a vários especialistas que não conseguiram identificar o que eu tinha, até que eu recebi a indicação de um médico conhecido por diagnósticos complexos. Chegando no consultório, me deparei com um médico, um homem na faixa dos seus 60 anos, um pouco mais velho que meu pai. Feita a anamnese, ele me pediu uma série de exames para descartar hipóteses. Antes de sair, eu achei importante relatar que eu estava vivendo um período de grande estresse, com dúvidas sobre a minha sexualidade. Falei isso por imaginar que estava em um ambiente seguro, contando com a ética médica. Na consulta de retorno, ele foi tremendamente insensível. Meus exames estavam bons, mas o indicador não estava exatamente normal. Ele insinuou que aquela irregularidade poderia ser um indício de contaminação pelo vírus HIV. Eu parei de sentir o chão na hora. Eu sempre me prevenia em qualquer relação e falei isso para ele. Mas o médico não pareceu se tranquilizar. Ele completou explicando que a janela de incubação do vírus poderia durar até 90 dias e que eu precisaria aguardar para poder fazer um exame. Ignorei essa recomendação. Seria impossível viver com aquela faca no pescoço por tantos dias. Saí do consultório imediatamente para um laboratório de exames médicos. Pedi urgência no resultado. Eu não conseguia pensar em outra coisa. Eu parecia uma ameba no escritório. Depois de algumas horas atualizando o site do laboratório, o resultado apareceu na minha tela: negativo. Relaxei um pouco, mas aqueles 90 dias não saíram da minha cabeça. Passei a fazer exames semanais até passar o período de 3 meses. E claro que nunca mais voltei no consultório daquele médico. Foi cruel da parte dele me provocar, logo quando eu inocentemente tinha me colocado de forma tão vulnerável. Isso ficou ainda mais óbvio quando, passado o susto, amigos médicos me garantiram que a irregularidade de um dos meus exames poderia significar muitas coisas, e poucas seriam sérias como a contaminação pelo vírus HIV. Ou seja, em um ambiente onde eu deveria estar seguro, havia sido vítima de preconceito, vindo justo da primeira pessoa com quem tinha compartilhado aquela fase que estava vivendo. Alguns meses depois, eu fui passar a virada do ano na Bahia, com meu grupo de amigos da escola. Para quem convivia comigo, a minha vida continuava a mesma. Eu era um homem solteiro em busca de conhecer mulheres. O que eu não imaginava era que nessa viagem eu daria um passo bem importante. Em uma das festas em que fomos, um homem começou a puxar papo comigo, dizendo que já tinha me visto antes. Tínhamos alguns amigos em comum. Eu não percebi nada de excepcional. Poucos dias depois, na festa de Réveillon, nos encontramos novamente. Depois de um tempo de conversa, eu senti a mesma tensão que eu tinha experimentado havia muitos anos na adolescência. Alguns toques mais demorados e uma maior proximidade física enquanto conversávamos. Mesmo que eu estivesse disposto a me abrir para novas experiências, não tinha certeza do que estava acontecendo, nem se teria coragem de dar algum passo. Inclusive, nós dois ficamos com mulheres na festa, em que nos conhecemos. De volta para São Paulo, nos adicionamos nas redes sociais e combinamos de tomar uma cerveja. Ele se tornou o primeiro namorado com quem fiquei por quase 2 anos. Os sentimentos despertados por um primeiro relacionamento com um homem me mostraram o que era viver por inteiro. Eu descobri o que era paixão de verdade, o sentimento que todo adolescente vivencia. Retratado em filmes e livros, eu só pude viver aos 27 anos, um adulto. Uma vida profissional estabelecida, descobrindo sensações que a maioria dos meninos na porta da escola já conhecia. Era uma adolescência tardia. Antes, quando eu lia sobre paixões arrebatadoras, me parecia exagerado, porque eu não conseguia me identificar com um sentimento tão forte, que me fizesse esquecer tudo que estava à minha volta só para focar naquela pessoa. Para mim, essa paixão desenfreada descrita nos livros não fazia o menor sentido.
Antes do meu primeiro relacionamento com outro homem, eu cheguei até a questionar se eu era uma pessoa fria, incapaz de me envolver tanto assim. Então hoje eu sei que não havia um problema, apenas um simples desconhecimento daquela sensação. Eu tinha gostado e amado muito as pessoas com quem havia me relacionado, mas nada comparado àquela entrega que eu estava vivendo agora, naquele momento, em 2019. Tive a mesma sensação de não conseguir me identificar com um sentimento de paixão tão intenso quando li Nos Sofrimentos do Jovem Werther, do escritor alemão Johann Wolfgang von Goethe. Escrito em 1774, o livro narra a história de um jovem que se apaixona perdidamente por uma garota já prometida em casamento a outro. A impossibilidade da consumação dessa paixão devora Werther, que passa seus dias em um angustiante sofrimento. Construída a partir de cartas, a obra é um retrato do romântico, daquele que prioriza o sentimento no lugar da razão. Para Werther, a única dúvida que cresce dentro de si é: será que a vida ainda faz sentido sem a pessoa amada? Em um dos seus romances mais conhecidos, O Amor nos Tempos de Cólera, o vencedor do Prêmio Nobel de Literatura de 82, Gabriel Garcia Marques, também narra uma das suas conhecidas histórias de amor da literatura. Mesmo nessa história do amor que dura anos e anos, não há como deixar de falar do início da relação, que começa com uma paixão avassaladora de Florentino Ariza pela jovem Fermina Daza. A intensidade do que vive apaixonado e a dificuldade para conquistar a personagem e construir uma história lado a lado chega até a adoecer quem o carrega, com sintomas facilmente confundidos com uma doença como a cólera. O escritor russo Ivan Turgenev também narra em seu Primeiro Amor a história de um livro que se chama Primeiro Amor, a história de um adolescente muito jovem que descobre a estranheza de se apaixonar por alguém, ainda que da forma quase platônica. Em poucas páginas e em cenários da Rússia do século XIX, o autor nos mostra como a primeira paixão leva o personagem a fazer de tudo para garantir que o amor será correspondido. O jovem se coloca de forma tão vulnerável que o objeto de sua paixão, a vizinha Zinaida, brinca com as emoções dele, assim como com os de outros homens. Como o próprio título já indica, é uma obra sobre a potência do primeiro amor. E não é apenas nos clássicos que encontramos fortes descrições de uma avassaladora paixão. Em sua curta obra Paixão Simples, da escritora francesa Annie Ernaux, laureada no Nobel em 2022, descreve com sua linguagem simples e marcante os efeitos desse sentimento que reduz você à existência de outra pessoa. Como acontece em seus livros, a narrativa gira em torno das memórias da própria autora quando viveu um relacionamento com um homem casado, enquanto mãe e mulher divorciada. Em suas poucas páginas, Ernaux consegue mostrar ao leitor a paralisia e a incapacidade de pensar em outro assunto que não o objeto da sua paixão. Como bem descreve a autora, eu era apenas o tempo passando por mim. Aos 27 anos, pela primeira vez, eu pude sentir isso que antes eu considerava um exagero. Eu tinha dificuldade de me concentrar no trabalho e nas outras obrigações da rotina. Como um menino indefeso, sentia pavor de não dar certo, porque, caso isso acontecesse, eu não tinha dúvidas de que sofreria para sempre. Então fiquei desesperado por não me ver no controle das minhas próprias emoções. Hoje eu sei que ninguém morre de amor e que as paixões passam, mas o ineditismo daqueles sentimentos me deixou sem saber o que estava por vir. A terapia foi muito importante para me ajudar com essa sensação de ter perdido o chão. Eu nunca havia conseguido compartilhar em sessão, que eu era gay, mas depois de toda essa mudança interna, eu precisava de uma ajuda para me orientar sobre como lidar com tantas emoções. Foi bom poder contar para alguém que não aquele médico que me traumatizou. Eu estava com tanto medo dos meus sentimentos que cheguei a dizer que gostaria de nunca ter conhecido o meu então namorado e que preferiria a estabilidade dos meus relacionamentos com mulheres. A psicóloga tentava me mostrar que eu precisava encarar o medo e curtir os sentimentos que estavam experimentando. Finalmente, pela primeira vez. Eu me sentia muito frágil e vulnerável, achava que isso não condizia com a minha pessoa, com uma pessoa de quase 30 anos, e me preocupava em retomar o controle da situação. Além de poder viver uma paixão que aos poucos se transformou em um amor mais comum, essa avalanche de emoções representou uma virada de chave importantíssima sobre como eu enxergava o meu futuro.
Entendi que não deixaria mais de viver quem eu era. Com a primeira paixão, tive a certeza de que não queria continuar me escondendo e que aquelas emoções não eram motivos de vergonha. Na tentativa de viver o que os outros queriam que eu vivesse, eu era o único que saía perdendo. E eu não estava mais disposto a deixar de viver emoções como aquela. As circunstâncias daquele momento da vida também me permitiram mudar algumas ideias que insistiam em me atormentar. Eu era um advogado, com um cargo estável, tinha independência financeira e sabia que teria o apoio da minha família. Mas seguro de que eu queria viver aquilo, passou a ser fácil pensar que se alguém me rejeitasse, tudo bem. Eu não me importava mais. É impossível ignorar que a minha situação de privilégio é distinta da realidade de muitos jovens, que, embora consigam se aceitar como homossexuais ainda cedo, não podem expor isso para outras pessoas sem correr o risco de perder o apoio da família e até de ser expulso de casa. Desde minha adolescência, eu e meu pai aproveitamos uma paixão em comum para passar um tempo juntos, viajar. Apesar de algumas diferenças comuns a todos pais e filhos, nesses momentos elas desapareciam. As viagens costumam ser mais do tipo aventureira, com destinos conhecidos pelas paisagens e possibilidades de trilhas pela natureza. No Carnaval de 2020, fomos para Ruanda, encontrar as poucas famílias de gorilas da montanha que ainda existem no mundo. Como forma de preservar aos poucos animais que ainda não foram vítimas da caça, foram criados projetos de conservação seríssimos, tanto para divulgar a situação crítica dos gorilas, como para educar a população local sobre a importância de mantê-los vivos. Organizei a viagem durante meses e a ansiedade me consumia. Mas eu não esperava que pouco menos de 2 meses antes da data da partida, a minha vida viraria de ponta cabeça e eu me apaixonaria. Embarquei no avião com uma mistura de sentimentos. Os meus pensamentos estavam presos à minha nova paixão, mas ao mesmo tempo não via a hora de fazer aquela viagem. Apesar de atualmente ser um destino turístico, sobretudo pelos gorilas, Ruanda foi palco de um genocídio étnico no início da década de 90, um dos mais tristes e brutais episódios da nossa história recente. Durante a viagem, eu li uma obra que tem como cenário esse etnocídio que vitimizou cerca de 80 mil pessoas em apenas 100 dias. O título da obra, escrita pela jornalista norte-americana Philip Gourevitch, já antecipa a brutalidade dos depoimentos nela contidos. Gostaríamos de informá-lo de que amanhã seremos mortos com nossas famílias. Gourevitch entrevistou por 3 anos centenas de ruandeses, que sobreviveram ao massacre, parentes das vítimas e assassinos. A leitura denuncia a influência da colonização no aumento das tensões entre as diferentes etnias daquela região, assim como o cenário político do país, na morte de mais de 1/10 da população. Antes de ler o livro de Gourevitch, eu tinha lido A Mulher dos Pés Descalços, da ruandesa Scholastique Mukazonga, sobrevivente da Guerra Civil. A autora escreveu alguns livros relatando as atrocidades que vivenciou. Em A Mulher dos Pés Descalços, a partir das suas memórias de infância e das tradições de seu povo, a autora homenageia sua mãe, Stefânia, uma das vítimas do massacre do povo Tutsi. A maior parte da narrativa se passa entre Nyamata, uma cidade do sudoeste de Ruanda, para onde a sua e as outras famílias Tutsis foram deportadas na década de 60. É um livro marcante que conta a história do país e de seu povo no período anterior ao massacre. A viagem com seu pai foi, como sempre, fascinante. Nós nos damos muito bem e é quase impossível termos algum desentendimento. Mas naqueles dias eu precisei esconder um número de momentos em que meus pensamentos se perdiam enquanto eu trocava mensagens no celular ou fazia chamadas de vídeo com meu então namorado. O curioso é que, ao mesmo tempo que eu tentava esconder, no fundo eu tinha vontade que ele descobrisse. Eu até cheguei a pensar em contar para ele. Eu estava tão feliz que não parecia fazer sentido esconder isso de uma das pessoas que eu mais amo, meu próprio pai. Eu lembro de ensaiar em minha cabeça diversas tentativas de iniciar o assunto. Durante o almoço, antes de dormir, ou enquanto caminhávamos por aquelas paisagens por nós desconhecida. Apesar de não ter conseguido contar naquela viagem, eu voltei para São Paulo com a certeza de que ele não viraria as costas para mim por conta da minha sexualidade. Aqueles dias ao seu lado me mostraram o que meus medos obscureciam. Eu tenho o privilégio de ser filho de um homem sensível e carinhoso,
que se preocupa comigo e me ama incondicionalmente. Eu sabia que aquele segredo estava com os dias contados. Ciente da minha situação de conforto e com aquela certeza de que eu não continuaria perdendo a oportunidade de viver por inteiro, eu decidi contar para as pessoas mais próximas, certo de que contar era muito diferente do que pedir aprovação. Esse é o fim do capítulo 6. O próximo é o capítulo 7, que se chama Amparado, de 9 de março de 2020.